pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não consigo estar por aqui, conversar com vocês, dialogar com vocês. Mas, assim como todos nós, assim como vocês, a gente passou por momentos bastante desafiadores, né? A questão da pandemia, do isolamento, fez com que a gente, se perdesse um pouco em nossos contextos diários, em nossas rotinas. Houve momentos em que nós precisamos abrir mão de alguma coisa, deixar de fazer outra, ou até mesmo fazer coisas que nós não fazíamos para dar conta desse novo normal, desse caos, né, que se apresentou para nós no ano de 2020. Nesse contexto todo, várias coisas aconteceram na minha vida. Vocês sabem que eu tenho a Apoema, o projeto Apoema, e além disso eu sou professora. Quando nós passamos por esse momento de isolamento aqui na cidade onde eu moro, no dia 16 de março de 2020, foi decretado, o isolamento e nós ficamos em casa durante 40 dias, somente saindo para serviços essenciais. A instituição onde eu dou aula trouxe todo o conteúdo, toda a dinâmica de aula para um ambiente virtual. E vocês sabem, a gente precisa nesse momento parar, respirar e muitas vezes reaprender rapidamente a fazer tudo que nós fazíamos no modelo presencial dentro de um modelo virtual. Não foi fácil. Assim como muitas pessoas passaram por esse processo, eu também tive os meus desafios. Eu não, aprender a lidar com a tecnologia, aprender a lidar com o sistema, aprender a colocar conteúdos e fazer com que esse conteúdo chegasse às pessoas de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo eficiente, eficaz, efetiva, enfim, foram muitos desafios. Fora isso, todo aquele contexto mesmo da ansiedade, da insegurança, do que a gente estava vivendo, o que era esse vírus, como que a gente pode pegar, como que a gente se cura, o medo da gente ter algum familiar contaminado, o medo da gente se contaminar, enfim, foram tantas dúvidas, tantos desafios, tantas incertezas que a gente precisava de um momento para poder respirar. No começo a gente nem teve muito esse momento, mas depois a gente começou a entrar numa nova rotina e começou a ter alguns momentos de reflexão. Eu falo que lá no começo, em março do ano passado, a gente teve que passar por uma adaptação forçada. E depois nós fomos modificando essa adaptação para um modelo de adaptação voluntária. É muito legal esse processo e a gente vai pensar um pouquinho sobre ele. Mas antes, eu queria falar para você que agora a gente realmente está de volta. A minha ideia é que pelo menos uma vez por semana tenha um novo vídeo no canal. Pelo menos uma vez por semana a gente possa dialogar sobre algum assunto que nos ajude a desenvolver o nosso auto-olhar em busca desse resgate da nossa identidade, para que nós possamos lidar com mais autenticidade nas nossas relações. Essa é a proposta de Apoema. E sabe de onde nasceu todo esse novo contexto, esse novo olhar de Apoema? Então, lembra nesses momentos do ano passado, onde a gente sai de uma adaptação forçada e vai para uma adaptação voluntária? Eu também tive esse processo. E aí, em novembro do ano passado, eu me inscrevi numa mentoria do Instituto Eduardo Chiniachik e lá eu revi todos os contextos de Apoema, desde persona, público, marketing, Mas o mais interessante que foi dito e foi falado naquele momento é exatamente o que Apoema quer trocar, quer dialogar, quer se movimentar, em conjunto com vocês. Então, o que a gente quer fazer nesse momento é justamente esse processo de diálogos e movimentos em prol dessa reconstrução de nós mesmos, para que nós possamos nos encontrar, para que a gente
tenha mais segurança, mais tranquilidade, mais assertividade em todas as nossas relações, começando na relação eu comigo, depois na relação eu com o outro e depois na relação eu com o mundo. É difícil a gente fazer isso? Tem uma pergunta que durante esse tempo eu fiquei refletindo bastante. E aí eu quero compartilhar essa pergunta com você. Quem é você quando você pensa sobre você? Como você se define? Quando você para pensar, quem sou eu? Quais são as suas respostas? Quais são as descrições que vêm à sua mente sobre você mesmo? Eu acho que esse momento de isolamento, né, nos permitiu justamente isso, alguns momentinhos do nosso dia, do nosso contexto, para que a gente olhasse um pouco mais para nós mesmos, para que a gente percebesse a importância das relações na nossa vida e de como a gente gostaria de se relacionar com o mundo, né, com as pessoas e até, né, conosco de uma forma diferente. Por que eu digo isso? Porque na nossa vida agitada, onde a gente cobra o escanteio, corre na área, marca o gol de cabeça e faz a ola, às vezes a gente não tem muito tempo para parar. A gente liga um piloto automático e vai. Mas quando esse piloto automático se vê desligado, né, em algum momento, por alguma circunstância, a gente é obrigado a desligar o piloto automático e reassumir a direção, a gente começa a perceber a estrada de uma outra forma. A gente começa a perceber os buracos, as curvas, os níveis, os desníveis, e aí a gente se olha e se reconhece, mas também se olha e se desconhece. Então, quem é você quando você pensa sobre você? Você tem uma visão positiva ou negativa? Ou meio a meio, né? Quando a gente começa a refletir sobre isso, é normal que que as nossas dúvidas pessoais venham à tona. É normal que a gente comece a se questionar um pouco sobre os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E o mais interessante é que muitas vezes, para que a gente encontre as respostas, o que a gente mais precisa é de mais perguntas. Porque são as perguntas que nos movem e não as respostas. São as dúvidas que nos tiram de algum lugar e não as certezas. O meu convite para essa nova fase, a Poema 2021, é que a gente possa percorrer juntos este caminho. Um caminho onde a gente se questione, né, se movimente em prol do autoconhecimento, do auto-olhar, mas que a gente não se preocupe em encontrar as respostas ou as respostas certas, mas que a gente se encante por cada passo que a gente pode dar nessa caminhada de descoberta de quem sou eu, de quem é você. Vem comigo? Topa? Então eu espero que a gente se encontre no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a lapidar esse ser que sou eu e é você. Se fez sentido isso para você, compartilha. Se fez sentido isso para você, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, que aí toda vez que chegar um vídeo novo, você vai ser avisado. E aí você pode conversar comigo, porque afinal, a Poema é feita de diálogos e movimentos. Muito obrigada.